tô aqui para contar para você um pouquinho do meu testemunho. Então, eu sou cristã desde sempre. A minha mãe também sempre foi cristã, então ela me ensinou desde criança, desde bebê, nos caminhos do Senhor. Eu fui apresentada a Deus na igreja evangélica e lá eu continuo até hoje. Porém, eu me lembro da primeira vez que eu tive uma experiência real com Deus, que foi aos meus 7 anos de idade. Eu era criança ainda e eu lembro perfeitamente, assim, de tudo, como se estivesse acontecendo agora, assim. Eu lembro da primeira vez que eu tive realmente esse encontro com Deus. E a partir de então eu tive alguns outros encontros, algumas outras experiências com o Espírito Santo de Deus. E eu vou contar para vocês agora de uma experiência que aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade, que foi algo totalmente simples, afinal o Espírito Santo de Deus é simples. Quando ele fala com a gente, ele fala dentro do nosso coração, é uma certeza dentro do coração, não tem isso de ouvir vozes, pode até ter, né? Às vezes o Espírito Santo, ele realmente mexe um pouco com os nossos sentidos, então a gente acaba vendo, ouvindo, sentindo, mas essa experiência que eu vou contar pra vocês foi apenas uma experiência mesmo em que eu ouvi que ele falou dentro do meu coração. Tudo começou com 9 anos de idade, quando eu ganhei um presente. A minha mãe sempre foi professora, ela é artista, desenhista, então ela dava aula de desenho artístico e pintura e ela tinha alunas de várias idades. E uma das alunas da minha mãe já era uma senhora, com seus 70 e poucos anos, talvez. E essa senhora me deu um livro de presente, que era um livro de romance, de história normal, em que a personagem principal, a protagonista, era cristã. E eu lembro que eu recebi aquele livro com 9 anos de idade. Eu sei até a data que está marcada, escrita na dedicatória que ela fez para mim nesse livro. E a data marcada é dia 20 de março de 1998. Enfim, eu lembro que eu peguei esse livro, abri, olhei. Era um livro só escrito, não tinha figura, não tinha nada. E nessa época eu era viciada em ler. Eu tinha uma coleção enorme de gibi da Turma da Mônica. Então eu lia muito gibi da Turma da Mônica, que era ali com os quadrinhos, desenhozinhos, balãozinhos. E quando eu recebi esse livro, eu olhei, ele todo escrito, sem figura nenhuma. Eu não gostei muito dele, não. Eu falei, eu vou ler um livro desse jeito, assim, não fez muito sentido pra mim ganhar aquele livro. E aquele livro era de uma coleção de 12 livros e foi o volume 2 que eu ganhei. E eu lembro que eu olhei aquele livro assim, né, acabei deixando ele pra lá. Não liguei muito de ler o livro, não. Só que o tempo foi passando e tal, chegou nas férias escolares, eu não tinha o que fazer, porque uma criança de 9 anos, em 1998, não tinha ainda as facilidades que tem hoje em dia. Então não tinha Netflix, não tinha smartphone, não tinha nada disso. Então a nossa diversão era jogar videogame, que era legal quando eu estava acompanhado. Eu jogava muito com meu irmão, Street Fighter, Mortal Kombat, enfim. Mas ele não gostava de jogar comigo porque eu era ruim no jogo. Então acabava que ele passava o dia inteiro, quase todo, brincando na rua com os amigos dele, jogando pique-bandeira, queimada, carrinho de rolimã. E eu brincava também, mas às vezes ficava mais em casa. E numa dessas que não tinha o que fazer, já tinha acabado a sessão da tarde, meus pais estavam assistindo televisão, só tinha uma televisão, então não dava pra jogar videogame. Então no meio da situação, sem nada pra fazer, eu já tinha lido toda a minha coleção de gibis da Turma da Mônica e eu acabei pegando esse livro pra ler. E quando eu li o livro, eu amei o livro, foi a minha primeira experiência com o livro. E quando eu li aquele livro, ele é um livro de 100 e poucas páginas, mais ou menos, e eu me apaixonei tanto que foi esse momento que eu senti o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, que eu iria ser uma escritora e escrever esse tipo de livros, que são livros para meninas, para adolescentes, para jovens, e pode ser lido também por meninas, obviamente, mas são histórias românticas, de amor, que isso é mais coisa de menina, né? E eu sabia que naquele momento que eu cresceria e me tornaria uma escritora para escrever esse tipo de livro, de romance, de história e cristão. Como é uma série de 12, eu acabei lendo todos. Eu pedia pra minha mãe, todo dia das crianças, meu aniversário e Natal, eu ganhava um dos livros. Então eu juntei a série de 12. Na verdade, eu não juntei a série de 12. Ficou faltando um livro que já tava fora de... não tava mais sendo vendido. Já tinha esgotado. Mas eu já li esse livro, que eu peguei emprestado uma vez, então eu li apenas uma vez. Mas todos os livros que eu tenho, eu já li assim, pelo menos umas 5 a 10 vezes cada um deles.
porque eu gostava tanto da história, mas tanto da história, eu gostei tanto de ler, que chegou uma época que eu tava lendo um livro daquele por dia. Eu começava a ler de manhã, de noite eu tinha terminado, um livro de 100 e poucas páginas, sem figura. Então eu gostei muito desses livros e foi muito bom pra mim, porque a personagem principal, que era a Cris, passava por diversas situações que às vezes eu passava. E aí eu ficava sem saber o que fazer e tal, e aí muitas coisas eu aprendi com a Cris, com as histórias da Cris. E pra mim, assim, aquele livro foi o máximo, aquela série de livros, né? Foi o máximo, eu amei demais. E a partir daquele momento eu tinha certeza que eu cresceria e escreveria livros de romance cristãos também. Mas a gente gosta de ser teimoso, né, gente? A gente gosta de seguir nosso próprio caminho. E conforme o tempo foi passando, eu fui deixando aquilo de lado, eu fui crescendo, eu troquei de cidade e tudo mais. E com 13 anos, na 7ª série, eu cheguei à conclusão de que eu queria ser engenheira. Eu comecei a gostar de matemática na escola, aí depois comecei a ter um pouco de contato com a física. Então eu realmente decidi que eu queria ser engenheira. Bati o pé, não, eu vou ser engenheira. E essa história de escritora, que hoje eu sei que é o propósito, é o chamado que Deus tinha pra minha vida, eu deixei de lado. Então eu resolvi, né, ser engenheira. Essa foi minha meta de vida. Até que eu terminei o ensino médio, depois que eu terminei o ensino médio, eu fiz prova, na época não tinha Enem ainda, até tinha, mas não no formato que é hoje. Você tinha vestibulares específicos para cada faculdade federal. E eu estudei pro vestibular, eu passei na primeira fase, passei na segunda fase, acabei entrando numa faculdade pública, estudei, fiz engenharia de automação e controle, me formei em 2012. Depois que eu me formei, eu ainda fiz mestrado, fiz intercâmbio no Canadá, participei de uns congressos, uns seminários científicos, tanto aqui no Brasil quanto lá no Canadá, na University of Winnipeg. Arrumei emprego como engenheira, logo também como eu tinha feito mestrado, eu me tornei professora de faculdade de engenharia, logo eu comecei a coordenar os cursos de uma faculdade de engenharia. Então dentro de pouco tempo, assim, eu estava no auge da minha carreira antes dos 30 anos. Estava ganhando muito dinheiro, estava muito bem de vida, até que teve um momento que foi crucial para tudo, onde na minha cabeça, eu sei que não aconteceu isso, eu não vi Deus, mas foi exatamente assim que eu senti no dentro do meu coração, como se Deus tivesse olhado para mim assim e falado: filha, o que você tá fazendo aí? Eu não te chamei para estar aí. Deus abriu as portas para mim, Deus permitiu, porque era o caminho que trilha o meu coração. Como diz lá em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E aí eu tava fazendo meus planos e seguindo com os meus planos e seguindo com a minha vida, sem me importar com o propósito que Deus tinha para mim. E aí eu me lembrei, e foi engraçado quando eu me lembrei do meu chamado para escrita, que eu vi que durante toda a minha vida Deus estava me dando ali diversas pistas que eu chegaria ao campo da escrita, que o meu propósito era escrever livros. E eu comecei a observar diversas vezes durante a minha caminhada que Deus falou comigo. E eu pensava assim, deixa isso pra frente. Eu posso escrever como um hobby, eu sigo minha carreira, mas depois eu escrevo como um hobby. Quando na verdade não foi esse o propósito que Deus colocou pra minha vida. A pastora Helena Tanuri, ela fala em algumas de suas pregações uma coisa que eu acho super interessante. Ela diz o seguinte, que quando Deus te jogou na terra, Ele te jogou com uma mala, sentido figurado, tá, gente? Ele te deu uma mala. E aí ela faz uma analogia com uma mãe preparando uma mala para um filho, por exemplo. Vamos supor que uma mãe tenha 2 filhos. Um deles vai passar as férias lá no Polo Norte e o outro vai passar as férias no Caribe. E aí ela vai montar as 2 malas. Para ela montar a mala de quem vai para o Caribe, o que ela vai colocar? Ela vai colocar biquíni, sunga, canga, shortinho, chinelo, camiseta, filtro solar, chapéu de palha, enfim, vai colocar coisas para que ele esteja no Caribe tranquilamente. E o filho que vai para o Polo Norte, o que ela vai colocar? Casaco daqueles mais fortes de lã, bota, aquela roupa térmica, aquela bota que na neve, né, não entra, né, tipo plástica. Enfim, ela vai arrumar a mala do filho que vai pro Polo Norte. E aí o que acontece se, por exemplo, a agência de viagem trocar a mala dos 2? E aí a pessoa que vai pro Polo Norte tá lá com a mala que era pro Caribe e a pessoa que vai pro Caribe tá lá com a mala que era pro Polo Norte. O que vai acontecer? Ela vai estar lá, ela vai dar o jeito dela de se virar com aquilo ali ou comprar outras coisas e tudo mais.
mas não, cada uma das malas não cumpriu o seu propósito. Então, quando Deus te lança na Terra, Ele te dá um propósito. Você já tem definido um propósito de Deus. E você reconhece esse propósito, você identifica esse propósito a partir das coisas que estão na sua mala. Então, essa mala são as suas características, a sua personalidade, as coisas que você gosta de fazer. Isso tudo tá aí dentro da sua mala. E eu me lembrei, por exemplo, que quando eu tava lá na 7ª série, que eu decidi ser engenheira, lembra? Eu lembro que numa aula de redação, uma professora que não era cristã, a gente foi a minha primeira dissertação, ela ensinou na sala de aula como que a gente deveria fazer uma dissertação, ensinou no quadro e logo pediu pra gente fazer uma redação com o tema que ela colocou no quadro. E eu lembro que no verso da minha redação, né, a gente entregou pra ela corrigir, e eu lembro que no verso ela escreveu pra mim assim, um texto enorme, eu guardei até hoje, eu tenho guardado essa folha. E ela escreveu pra mim um texto enorme ali atrás, me parabenizando, dizendo que eu estava muito bem, que eu escrevia muito bem, e para eu seguir nesse caminho, que eu ainda iria muito longe nessa área. E eu olhei aquilo, achei legal, mas eu queria ser engenheira, lembra? Então, escrita pra mim não fez sentido. E aí eu fui me lembrando de outras situações, de quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, também uma professora, ela pegou a minha redação na escola, né, da sala de 40 alunos, todo mundo fez uma redação no primeiro dia de aula, e ela pegou a minha redação e falou, gente, eu tô encantada com essa redação. Ela foi escrita assim, eu nunca vi uma redação tão bem escrita, e ela fez questão de ler a minha redação na frente da sala de aula. Ela não me conhecia, eu era nova na escola, foi no meu primeiro dia de aula. Então ali foram diversas pistas que Deus foi me dando. Essas são apenas 2, tá, gente? Tem outras mais fortes até, por exemplo, no círculo de oração, quando eu estava na faculdade de engenharia, que chegou uma irmã e falou comigo, assim, em meia lágrimas, falou, irmã, eu tive uma visão, e nessa visão você estava sentada escrevendo, e você escrevia muito, e o que você escrevia ajudava muitas pessoas. Então foram várias e várias e várias pistas que Deus foi me dando durante o meu caminho, mas eu, com a teimosia do meu coração, resolvi ir pro lado da engenharia. Me arrependo? Gente, eu amo engenharia, amo demais. Fui muito feliz no decorrer da minha função durante todos esses anos. Mas eu me arrependo sim, porque eu sei que eu não estava onde Deus me chamou para estar. E hoje, quando eu olho para trás, eu me arrependo de não ter começado a escrever antes. Porque eu sei que o propósito de Deus na minha vida, ele era para antes, né? E não para agora, depois de tantos anos. Eu tenho 31 anos agora, então eu recebi a palavra, eu sabia que eu deveria ser escritora aos 9 anos de idade. E olha só quando a palavra veio se cumprir na minha vida, aos 31 anos. Tudo bem, não é tarde, porque não é tarde para ninguém. Deus pode ainda, né? Enfim, você toma os seus caminhos, mas uma hora Deus te resgata. Pode ser que você esteja nesse período, né? Que você seguiu outro caminho, foi pela vista dos seus olhos, pro que desejava o seu coração. Mas agora é o momento, quem sabe, de Deus te resgatar para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer, aquilo que Ele te convocou para fazer. Então, enfim, eu já tinha comentado com vocês aqui no meu canal que eu tinha 2 empregos, né, e as cidades eram longe da minha casa, eram em cada cidade, e as cidades eram, acho que uma era 70 quilômetros de distância, a outra era 50 quilômetros mais ou menos de distância. Então eu tinha essa dificuldade, todo dia eu ia dirigindo para o trabalho de carro, voltava dirigindo, então era muito cansativo, e eu trabalhava de manhã num lugar, de noite no outro, então eu estava nesse desespero aí, nessa correria, e obviamente não pensava em escrever nada nesse período. Mas no final do ano passado, quando eu tive essa experiência com Deus, que Ele falou para mim, filha, o que você está fazendo aí? Eu não te chamei para fazer isso. Eu então pedi demissão de um emprego, e do outro eu segurei mais um pouquinho, eu saí em março, né? Não saí em dezembro, saí em março. Então fiquei aí desde março pra cá, não tenho mais um emprego fixo, trabalho com outras coisas e tal, mas quando eu entendi que eu precisava sair do emprego para cumprir o propósito de Deus, eu ainda não tinha me ligado que o propósito de Deus para minha vida era a escrita. Não teve nada certo assim. Deus não me falou, filha, sai do emprego que eu vou te dar, vou te colocar na escrita. Não.
Eu simplesmente entendi que eu precisava sair do emprego. E pronto, saí do emprego, cuidei da minha casa, cuidei da minha família, fiz o que tinha que fazer, organizei aquele monte de coisa que você vai deixando, né, pra um dia, uma hora, enfim. E aí acabou que em julho, aí eu contei já a experiência pra vocês aqui em vídeo, que é o vídeo que eu falo do curso de escrita da Fabiana Bertotti. Eu tava assistindo os stories dela, pra ser sincera, eu nem tinha muito costume de assistir os stories da Fabiana Bertotti. Segui ela no Instagram porque eu gosto dela, acompanho o canal dela, mas eu não tinha o costume de seguir, de olhar os stories dela, enfim. E naquele dia eu resolvi olhar. E quando eu olhei, ela tinha colocado lá, você tem interesse de participar de um curso de escrita, enquete, né? Sim ou não? Se você tivesse interesse de participar, se você tinha interesse de participar de um curso de nome Escreva o Seu Livro em 30 Dias. E aí eu fui, coloquei meu nome lá na lista de espera e tudo, até que ela divulgou o curso com a mentoria dela, que eu escrevi em 30 dias no mês de julho. Eu escrevi o meu romance, que é uma história cristã, da Mariane, que é uma menina de 14 anos que passa por diversas situações e logo no início ela não é cristã e tudo. É um livro bem atualizado que trata de temas extremamente atuais, como por exemplo depressão, como por exemplo automutilação, que parece que não, mas está super em alta, inclusive eu vou gravar vídeo sobre isso recentemente aqui no canal. E outras situações, como por exemplo, amizade, como lidar com amizade, namoro, já tá naquela idade de namorar, que acha que pode namorar, mas ainda é muito jovem pra isso, como é que faz? Então é uma história bem completa, assim, de temas bem atuais. E aí o nome do livro é O Sutil Mistério dos Envelopes de Amor. Que aí nesse livro, a Mariane, ela vai recebendo cartas anônimas, como se fossem de pessoas que Deus mandou escrever para ela. Então, diversas situações que ela passa no dia a dia, ela se depara ali com a resposta para os questionamentos dela a partir ali das cartas que chegam anonimamente na caixa de correio dela. É uma história bem legal, é um livro grande que ficou aí com quase 300 páginas no formato 16 por 23. Foi escrito sob mentoria da Fabiana Bertotti, inclusive o prefácio do meu livro foi ela que escreveu. E no final do curso dela, né, todos os alunos ali participaram de um concurso literário para analisar o melhor livro, para ganhar ali o prêmio de processo editorial, de revisão, enfim. E eu não ganhei esse concurso, mas eu fiquei entre os 5 finalistas. Então, para mim, que nunca tinha escrito nada, foi uma super honra ficar ali entre os 5 finalistas de um concurso literário com um livro de romance cristão. Então, mediante a tudo isso, eu queria te fazer 3 convites. O primeiro é para você analisar a sua mala, analisar aí no que você é bom, no que você faz que gere algum resultado para outras pessoas, no que você tem de qualidade, de personalidade, traços de personalidade que possam apontar para o propósito de Deus na sua vida, e então a partir daí que você descubra o seu propósito em Deus e comece a cumprir, a colocar em prática. Eu falo pra vocês com toda a propriedade, porque apesar de gostar muito de escrever, eu nunca tinha tido assim, eu não achava que eu fosse ter uma criatividade pra do nada criar uma história, criar o passo a passo, e foi a coisa mais linda de Deus na minha vida, que quando eu sentava pra escrever, eu não precisava ficar planejando, eu não precisava nada, eu simplesmente começava a escrever e a história fluía, saía, porque eu acho que já é algo tão de Deus, que já estava dentro de mim há tanto tempo, não essa história, mas no caso a escrita em si. E aí aquilo fluiu de uma forma tão natural e foi tão gostoso, porque quando você está no centro da vontade de Deus, tudo coopera também para que você se sinta bem. E apesar das dificuldades ou dos problemas que possam aparecer, a convicção de que você sabe que você está ali fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, faz com que tudo vale a pena, faz com que você olhe para aquilo tudo e as dificuldades passam a ser só dificuldades, nada que venham a atrapalhar o seu propósito, porque o seu propósito é maior do que todas essas coisas, o seu propósito é maior do que qualquer dificuldade, porque o seu propósito é cumprir a vontade e o propósito de Deus na sua vida. O segundo convite que eu quero fazer para você é para você ir no meu lançamento. Tudo bem, eu moro no estado do Rio de Janeiro, no interior, na região dos Lagos, em São Pedro da Aldeia, então o lançamento vai ser aqui, no dia 21 de dezembro de 2019, às 19 horas. Vou deixar aqui embaixo também o link do meu site, www.ilanacosta.com.br, que lá você vai achar o convite,
site, todas as informações. Então eu convido você para estar presente no meu lançamento, para você acompanhar ali um pouquinho do que vai ser falado e para você ver e conhecer o meu livro também. Mas se você mora longe, não tem como estar no meu lançamento e tudo mais, eu convido você, eu faço aí o terceiro convite, que seria o quê? Para você também olhar ali no meu site, tem um link para pré-venda. E aí, se você quiser comprar, adquirir o meu livro, seja para você ou seja para dar de presente de Natal. Conhece alguma menina aí por volta de seus 12 até mais ou menos uns 15, 16, 17 anos talvez, que esteja passando por algumas dificuldades, que precisa de alguns conselhos, que está passando por muita coisa na escola, está lidando com depressão, com automutilação, ou seja lá o que for, está precisando de um conforto? Então compra aí o meu livro para essa pessoa de presente de Natal. Tenho certeza que vai ser bênção na vida dela também. As condições especiais de pré-venda para quem comprar até o dia 21 de dezembro estão também lá no site, que é frete grátis, brinde e marca-página e livros autografados. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição e eu espero de coração que você seja tão abençoado com a história da Mariane quanto eu fui escrevendo a história da Mariane. E para finalizar, eu queria deixar aqui para você exatamente esse versículo que eu falei agora há pouco, que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Convido você também a orar, a colocar diante de Deus aí para você refletir e pensar até que ponto você está seguindo os seus planos ou você está seguindo a resposta do Senhor. Acredite em mim, você vai ser muito mais feliz, muito mais satisfeita, muito mais tranquila seguindo a resposta do Senhor para a sua vida. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Um beijo. Tchau, tchau.